Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Hoje é dia 13 de setembro, domingo, e antes de passarmos aos nossos avisos habituais, gostaria de relembrá-los sobre o mês do Setembro Amarelo. Esse mês é o mês de prevenção ao suicídio. Se você conhece alguém que esteja em uma situação complicada, ou você mesmo que possa estar sentindo sintomas depressivos, pensamentos de morte, não deixe de buscar ajuda. O CVV, Centro de Valorização à Vida, tem um número 24 horas disponível, é um 188. Você pode ligar a qualquer momento que ele vai te dar assistência para o que você precisar, nas dúvidas e nos questionamentos que você tiver. E você pode contar conosco também com as nossas orações, mas não deixe de buscar ajuda. E se você conhecer pessoas que estão vulneráveis em situações parecidas, pensando em suicídio, pensando em morte, não deixe de buscar ajuda, não deixe de colaborar. Todas as segundas e quartas-feiras nós temos nossas reuniões de oração. Na segunda-feira, às 2h30 da tarde, e na quarta-feira, às 19h30, nós temos as nossas reuniões, onde podemos nos encontrar, nos rever, aprender da palavra, tudo através do aplicativo Zoom. O link está lá, sempre no grupo da igreja. De terça e quinta-feira, o pastor está disponibilizando alguns horários para conversas. Então, de terça e quinta, das 9 às 11 da manhã e das 16 às 18, o pastor está agendando conversas de 30 minutos com quem tiver interesse. Então, se você tem interesse, entre em contato com o pastor através do WhatsApp para marcar o seu horário. Todo domingo, nós também estamos aqui no YouTube com a Escola Bíblica Dominical Infantil, onde você pode aprender da palavra, louvar com as crianças e passar esse conteúdo, passar esse vídeo para outras pessoas. E também temos a nossa aula de Escola Dominical de adultos e adolescentes através do aplicativo Zoom, que está lá no grupo da igreja. Todo domingo às 7 da noite nós também temos o nosso culto aqui online. E você pode contribuir com a nossa igreja através dos seus dízimos e suas ofertas, através desses dados bancários que vão estar aparecendo aqui e que também estão aqui na descrição desse vídeo. Nessa descrição você também encontra tudo o que acontece durante o culto, referências bíblicas, músicas. No final do vídeo você também encontra a playlist com a lista das músicas que nós cantamos, o link também para a Escola Bíblica Dominical, tudo aparece no finzinho do culto. Então é isso. Seja bem-vindo ao nosso culto, louve e adore ao Senhor conosco. Boa noite, eu vou ler os Salmos de 1 a 6, que é um salmo de adoração. Vinde e cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremos com salmos de louvor. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde e adoremos e prostremos, ajoelhemos-nos diante do Senhor, que nos criou. Pai, obrigada, Deus, por todos os seus feitos, ó Deus, por toda a tua criação, ó Deus, que a gente pode ver, ó Deus, e observar e te adorar, ó Deus, por meio dela, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a reconhecer, ó Deus, a tua grandeza, Pai, e todas as tuas obras, ó Deus, na nossa vida, Pai. Que a gente possa, Deus, te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Deus, e que a gente possa, Deus, te adorar, ó Deus, em todos os detalhes, ó Deus. Que tudo que a gente faça, tudo que a gente pense, tudo que a gente fale, ó Deus, chegue a ti, ó Deus, como forma de adoração, ó Pai. É isso que eu te peço e que eu te agradeço, ó Deus. Amém. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você lembra quem que disse isso? Você lembra em que lugar da palavra está escrito isso? Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías, quando se deparou com a glória de Deus, não teve outra saída a não se perceber o quanto ele era pecador. E nós também, quando a gente conhece a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, a gente precisa entender que nós
Nossa natureza é pecadora. E todos os dias nós temos a oportunidade de olharmos para nós, né, verificarmos o nosso procedimento, os nossos pensamentos, nossas palavras, para que a gente possa, naquilo que a gente estiver errando diante de Deus, pedir o perdão. Mas Isaías, ele continua, ele pede perdão ao Senhor, ele reconhece diante do Senhor que ele é um pecador. E Deus toca na boca de Isaías com a sua tenaz. Toca na boca de Isaías, purificando Isaías. Naquele texto, Isaías está sendo purificado para ser um profeta do Senhor, um servo do Senhor que vai levar a palavra dele. E hoje, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos purificados por Ele. Não mais por algo que queima, mas pelo sangue de Jesus que nos lava. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a todos os dias refletir, observar a sua própria vida. E naquilo que não tiver agradando ao Senhor, que você possa pedir perdão, que você possa confessar ao Senhor, sabendo que Ele vai vir ao seu encontro com o perdão, vai vir ao seu encontro te lavando, te limpando e te ajudando a vencer o pecado, porque só Ele pode fazer isso conosco. Então vamos aproveitar essa oportunidade e pedir ao Senhor perdão daquilo que a gente faz que não agrada a Ele. E com certeza nós encontraremos o perdão, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus maravilhoso, Pai, perfeito, santo, justo, bom, maravilhoso, glorioso. O Senhor poderia, Pai, com um piscar de olhos, destruir, Senhor, toda a nação, toda a terra, porque nós somos pecadores. Mas o Senhor, ó Pai, escolheu, ó Pai, nos salvar, dar seu Filho Jesus para morrer na cruz e vencer a morte por nós, e assim nos dar a oportunidade de conhecermos mais ao Senhor, de nos achegarmos a Ti por meio de Jesus e de pedirmos perdão dos nossos pecados. Senhor, nos ajuda, Pai, a reconhecer quando nós erramos, a entristecer quando a gente erra, a confessar o pecado, Senhor, que está atrapalhando a nossa vida e te desagradando, e confiar, ó Deus, que o Senhor nos perdoa, porque a Tua palavra nos mostra isso. Assim como o Senhor fez com Isaías, nos purifica, Senhor, limpa-nos, lava-nos e ajuda-nos a sermos servos fiéis a Ti, que brilham a Tua luz, ó Pai, e que proclamam a Tua salvação. Nós Te agradecemos, Te louvamos, Pai, e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Vamos louvar o nome do Senhor com cânticos animados, com cânticos alegres, porque o Senhor é o nosso comandante, Ele é quem nos governa, Ele é quem merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, nossa alegria está nele, é para Ele que nós vamos celebrar nessa noite. Amém? Amém. Comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida.
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém, glória ao nome do Senhor. Nostalgia, essas músicas resgatadas lá do fundo do baú com poeira aqui no nosso nariz, mas que nos trazem paz, alegria, trazem a nós a lembrança de tempos antigos para os que são mais antigos como nós, mas tempos alegres, tempos felizes, tempos em que às vezes nós poderíamos não estar imaginando o que teríamos vivido ou como teríamos vivido, mas são tempos que nos formaram. E essas canções nos dizem que o nosso comandante é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor e que a alegria que nós temos porque nós temos Jesus no nosso coração. Glórias ao nome do Senhor por essas canções, glórias ao nome do Senhor pelo louvor que você produziu aí na sua casa, com alegria. E nesse momento eu gostaria de que nós louvássemos com uma oração. E essa próxima canção, que não é conhecida da igreja, mas gostaria de ensinar o refrão para que nós pudéssemos louvar com o refrão. Enquanto eu canto os versos que são orações, que vocês possam estar orando conosco, junto conosco, esses versos. Se você conhece a música, você pode cantar. Se você já pegou a melodia, você também pode cantar. Mas nós estaremos louvando e orando o nome do Senhor. Amém? Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Para nós aprendermos o refrão. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Deus. Recebe a nossa oração, ó Deus. Queremos declamar e cantar a Ti, Senhor Deus. Nos salve e nos livra de todo mal, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor.
Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Cantemos. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. 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 A ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor Deus. Que o Senhor esteja cada dia em nossos passos, ó Deus, nos dá sede da tua palavra, nos dá, ó Deus, vontade de te seguir, ó Deus, e te conhecer. Ó Deus, recebe esse louvor e essa adoração, ó Deus. Toda a honra, toda a glória a ti, Senhor Deus. Que essa seja a nossa oração, ó Deus. Nós te louvamos, glorificamos ao teu nome, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele te abençoe, que Ele esteja à frente da tua vida, da tua família, da tua casa, né, nesses dias tão difíceis, nesse ano de 2020 tão diferente, mas também com a oportunidade, com a bênção da gente poder perceber também de uma forma diferente como Deus de fato está na direção das nossas vidas, não é verdade? Quando as coisas estão tranquilas, quando o mar está calmo, né, muitas vezes nós não temos tanta necessidade, né, de pelo menos não percebemos, né,
tão claramente essa necessidade de auxílio que nós temos. Não percebemos que de fato nós não estamos no controle da vida, mas quando a dificuldade chega, né, quando uma pandemia se instala, aí fica claro para cada um de nós a nossa pequenez, né? Fica claro para cada um de nós como nós somos dependentes, né, de Deus, né? Muitos vão dizer de uma força maior, mas nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a palavra do Senhor e nós entendemos, né, nesses momentos de calamidade, nesses momentos de dificuldade, que sozinhos nós não conseguimos nada. Quando nós conhecemos a Deus, quando Ele se revela a nós através da palavra, nós aprendemos, né, no meio das dificuldades, no meio das tempestades, que de fato as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas muitas vezes também, irmãos, nós caímos em um perigo, em uma armadilha, muitas vezes invisível, de não prestarmos muita atenção nas escolhas que nós temos feito. Eu gostaria, neste momento, de conversar com você sobre escolhas. Quais as escolhas você tem feito para a sua vida? Quem você escolhe ser? É verdade que alguns acontecimentos na vida, eles sobrepõem as escolhas, né? Por exemplo, ficar doente, ninguém escolhe ficar doente, mas muitas vezes é a realidade que se apresenta, né? No momento de pandemia também, ninguém escolhe viver, eu acredito que ninguém escolheu viver, né, esse momento de pandemia. Por mais que existam aí as teorias da conspiração dizendo que determinado país se levantou e esse vírus foi fabricado, olha, meus irmãos, particularmente eu, abrindo espaço aqui para uma opinião própria, eu até acredito pela humanidade, pela consequência que o pecado traz, né, à vida do ser humano, eu até acredito que tem gente que pode fabricar um vírus assim, né? Nós assistimos isso em séries e achamos legal isso no roteiro de uma série, mas quando a gente estuda a palavra, quando a gente vê o dano que o pecado traz, né, na vida do ser humano, nós chegamos à conclusão de que, de fato, né, a pessoa em pecado, a pessoa espiritualmente morta, ela é capaz de coisas que nem ela acredita, né? Mas pela graça do Senhor, nós conhecemos a palavra, né? Palavra que nos mostra também que diariamente temos escolhas a fazer, né? A graça do Senhor se apresentou a mim, a você, a graça do Senhor tem se revelado a nós a cada dia, né? Mas mesmo assim nós precisamos parar por um instante, e neste momento é o momento onde a gente reflete na palavra do Senhor, que mostra para cada um de nós, de uma maneira muito clara, que nós temos escolhas a fazer, né? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia do verso 15 até o verso de número 20. É um texto muito propício para esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Então, abra a sua Bíblia e leia Deuteronômio, capítulo 30. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 15 até o verso 20. O texto diz assim: A vida ou a morte? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É muito interessante esse texto, né, porque ele tem uma forma de ser enxergado, o direcionamento que existe nele é muito claro para nós. Moisés está aqui guiando o povo, Deus o levanta como chefe da nação de Israel, né, a ponto de dizer: este é o teu povo, você, Moisés, a eles será como Deus, né?
E nós sabemos que o relacionamento que Moisés teve com Deus foi um relacionamento ímpar, a ponto de Deus dizer: nunca houve homem, né, que teve tamanha proximidade comigo como o meu servo Moisés. Um homem pacato, um homem calmo, um homem sereno, né, e foi levantado por Deus para guiar o povo, né. E aqui nós estamos na fase final do Deuteronômio, no último discurso de Moisés, que vai começar lá no capítulo 29, e nós temos grandes lições desse texto para nós. Se você tem uma Bíblia de estudo, você vai perceber que na sua introdução, por exemplo, se eu fizer uso da Bíblia de Genebra, vai dizer que o propósito do livro de Deuteronômio qual que é? É estimular uma renovação da aliança mediada por Moisés, quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida sob a liderança de Josué. Moisés está chegando no final da sua vida, né? Ele está já preparando Josué para ser o seu sucessor, para de fato fazer com que o povo de Deus entrasse na terra prometida. E Moisés aqui, ele lembra o povo de uma verdade muito grande: se o povo quer ser abençoado, o povo precisa andar com Deus, tá? E aqui eu preciso fazer um parênteses muito grande. Eu gosto muito dos livros de um autor chamado Peter Scazzero, que ele deixa uma verdade bem clara: Deus não está interessado em primeiro lugar no que você faz por Ele, mas Ele está interessado em que você esteja com Ele. O estar com Deus vai além, é muito mais importante do que o que nós fazemos por Deus. E muitas vezes dentro da igreja a gente corre o risco de trocar essas prioridades, né? Muita gente gosta de fazer, né? E achando que quanto mais faz, mais Deus se agrada. Mas o Senhor, Ele revela na palavra que Ele se preocupa muito mais, em primeiro lugar, com a nossa vida do que com aquilo que nós podemos fazer para Ele. É claro, é verdade. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai perceber Paulo dizendo que existem boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Então o cristão, ele é chamado para ter uma vida diferente, para perceber que as misericórdias do Senhor são a causa dele não ser consumido, elas se renovam a cada manhã, perceber que tudo que acontece, acontece de acordo com a vontade do Senhor, nada foge do seu controle, o Senhor é o Deus soberano, né? Então, muitas vezes nós vamos perceber que o Senhor de fato está no controle o tempo todo, né? Mas ao mesmo tempo nós precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida, porque assim como o povo de Israel, a gente pode se esquecer de fato que o Senhor está no controle, de fato que a nossa vida tem um propósito, e esse propósito significa adorarmos ao Senhor, buscarmos a sua presença, né? Buscar viver de acordo com a sua vontade, buscar viver de forma a que possamos cumprir a missão que o Senhor tem para nós. E aí, quando a gente fala de missão, a gente precisa entender, meus irmãos, que a nossa grande necessidade hoje é aprender cada vez mais sobre discipulado, sobre quem nós somos, sobre quem o nosso Deus é e sobre o que Ele espera das nossas vidas. Existe uma missão, existe um plano do Senhor para nós. E aqui Moisés, ele está fazendo com que o povo de Israel lembrasse disso. Então, se você olhar lá no capítulo 29, você vai perceber que ali começa mais uma vez, né, o quarto e último discurso de Moisés para o povo de Israel. E do capítulo 29, do verso 1 ao 28, o texto vai trabalhar o quê? Um apelo pela fidelidade pactual, um apelo para que Israel de fato fosse fiel, né, à vontade do Senhor. Capítulo 30, do verso 1 até o verso 20, o chamado à decisão, né, o chamado de vida e bênção ou morte e maldição. E aqui, mais propriamente no texto que nós lemos, do capítulo 30, do verso 15 a 20, um chamado à escolha, né? Então Moisés está dizendo: olha, eu estou apresentando para vocês quem é Deus, vocês têm percebido, vocês têm visto tudo o que Ele tem feito, como Ele nos tirou da escravidão do Egito, como Ele está nos guiando, como Ele está provendo o necessário para a nossa vida diariamente, né? Agora, diante de vocês, eu proponho, né, uma escolha a vocês fazerem. Escolham a vida e bênção, ou escolham a morte e maldição. E aí ele é muito claro nisso quando ele diz isso no verso 15 e verso 16. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, né? E aí existe uma condicional que está no verso 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos,
Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Meus irmãos, deixa eu me ajeitar na cadeira aqui para dizer algo bem sério para você. Sabe qual que é o grande problema que nós enfrentamos hoje? Nós muitas vezes agimos como a grande maioria das pessoas age. Deus muitas vezes é aquilo que eu costumo dizer, é o gênio da lâmpada, né, que nós usamos, nós deixamos ali. Lembra da lâmpada do gênio de Aladim, né, que era um Deus, né, era uma força sobrenatural que era chamada no momento de socorro. O que eu tenho percebido nos últimos dias, né? Muitas vezes quando nós estamos nos nossos encontros, nós expomos uma preocupação que existe, pensando na igreja local, mas eu não penso apenas nela, eu penso na igreja dos nossos dias, né? Nos cristãos, na vida que nós temos apresentado a Deus, né? Naquilo que eu tenho visto, eu compartilho com vocês. Quando nós estamos bem, em paz e tranquilidade, nós agimos de determinada forma. Quando nós estamos mal, quando nós estamos em perigo, nós agimos de uma maneira diferente. Isso é um grande perigo, né? E eu gostaria que você, com muita sinceridade, com muita humildade diante do Senhor, refletisse nesse instante na sua vida para ver se você tem agido assim. Quando nós estamos mal, quando estamos em perigo, quando nós percebemos que a Covid-19 já se tornou uma pandemia, nós passamos e estamos vivenciando isso esse ano. Quando nós percebemos, né, que a situação está mais complicada e a gente não consegue sair dela sozinhos. Quando nós recebemos, né, um resultado de um exame que diz que nós estamos com câncer, né, que nós estamos com uma doença muito difícil. Aí, nesse momento, nós buscamos o Senhor. Não é verdade? Aí nós clamamos, aí nós percebemos a necessidade de pedir auxílio, de pedir socorro. Aí nós agimos, talvez como a grande maioria, ou se não a totalidade, né, da população humana, mundialmente falando, age. No sentido de buscar uma força superior. Por que eu digo assim? Porque muitas pessoas não conhecem o Evangelho. E quando a situação aperta, quando o cinto aperta, quando a água bate no pescoço, quando você está ali a ponto de naufragar, de perder a sua vida, né, as esperanças se vão, né, os seus sonhos, né, eles são ali distanciados de você, você chega à conclusão que você não vai conseguir superar a dificuldade, né? E aí as pessoas buscam uma força superior, e nós que conhecemos e sabemos que não existem cristais, que não existem esse negócio dessas afirmações positivas, que elas por si mesmas elas não resolvem nada, nós conhecemos a realidade de que de fato o Senhor é o Deus. O Senhor, o Deus de Israel, Javé, aquele que se apresentou a nós, aquele que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós conhecemos a palavra e no momento de dificuldade nós buscamos a Deus. Mas tem um outro lado da história, tem o outro lado da moeda. Muitas vezes nós não estamos passando por um momento de perigo, nós estamos gozando de paz e de tranquilidade, né? E aí qual é a postura muitas vezes, né, que nós adotamos? Nós decidimos gozar os privilégios da vida, né? Quando eu digo gozar os privilégios da vida, nós decidimos gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro da maneira como agrada ao nosso coração, né? Nós gostamos de sombra, né, e de água fresca, nós gostamos de curtir a vida, né? Nós muitas vezes vamos fazer aquilo que agrada ao nosso coração, e nesse momento, qual que é o grande perigo? É o perigo da gente se esquecer do próprio Deus. Você já parou para reparar, você já parou para pensar como muitas vezes a gente age dessa maneira? Deixa eu dizer algo para você aqui, né? Eu não gostaria que você julgasse irmãos, eu gostaria que você pensasse na sua vida, mas nós temos uma realidade que nós não podemos negar. Nesses momentos onde a igreja mudou a sua forma de realizar os seus encontros, perceba bem o que eu estou dizendo, a igreja em tempo nenhum, a igreja presbiteriana Getsemane, em tempo nenhum ela parou, ela deixou de trabalhar. Nós assumimos uma postura diferente, né, de fazer os nossos encontros virtualmente para a gente cuidar, para nós preservarmos a saúde dos nossos irmãos. Mas nesse momento nós percebemos quem participa dos encontros e quem não participa.
né? Da mesma maneira como anteriormente acontecia, né? O pastor, ele tem um privilégio muito grande de, na hora da pregação, ele estar sentado de frente, né, para a igreja, para a congregação toda. Mas mesmo você sentado lá no seu canto, você há de perceber pessoas que raramente participam da igreja. E eu não estou dizendo de visitantes, eu estou falando de membros, né? Mas existem aqueles que eles sempre têm, né, algo para justificar a sua ausência, seja uma viagem, seja um passeio, seja, né, N coisas. Passear não é pecado, viajar não é pecado, mas você há de perceber que muitas pessoas, elas ficam muito tempo ausentes da igreja. Talvez porque estejam passando por um momento de tranquilidade, né? E neste momento, o grande perigo é o perigo de nós nos esquecermos de Deus, né? Muitas vezes, quando o mar está calmo, né? Muitas vezes, quando ninguém na nossa casa está doente, muitas vezes, quando a situação financeira ela tem se mostrado uma situação tranquila, né? Eu lembro do pastor Francis Chan dizendo, muitas vezes, quando a geladeira está cheia de comida, quando a conta da poupança está cheia de dinheiro, né? Aí nós nos esquecemos de Deus, nós vivemos como se nem lembrássemos que Ele existe. E aqui, Moisés me parece, né, já do alto lá da sua sabedoria como líder, né, olhando para a sua experiência, olhando para a vida que ele tinha com Deus, me parece que ele conhecia, na verdade, muito bem o coração humano para saber desse perigo existente, né, desse perigo recorrente, muitas vezes vivido no meio do povo. A realidade da escolha que nós fazemos muitas vezes quando nós estamos passando por um momento de paz e um momento de tranquilidade. Não é uma crítica, mas é uma palavra para a gente refletir sobre a nossa própria vida. Pense aí com os seus botões, pense aí na sua própria vida, né? Quando você não está passando por nenhum tipo de dificuldade, o que mostra de fato que você é um discípulo de Jesus, né? Quando nós estamos em perigo, muitas vezes, né, nós percebemos isso. A pessoa descobre que alguém na sua família está passando por uma dificuldade, aí a pessoa volta a participar dos encontros da igreja. Aí a pessoa volta, né, os olhos para a realidade. Parece que a ficha cai e ela lembra, né, ela lembra de uma verdade que ela já conhecia, mas ela havia esquecido, de que de fato ela não consegue resolver os seus problemas sozinhos, né, ou sozinha, né? Então a pessoa nesse momento ela volta. Por isso que eu entendo que o Senhor é soberano e que esta situação, né, da Covid-19, mesmo que tenha sido um vírus criado em laboratório, vamos dar ouvidos aqui a essas teorias da conspiração, mesmo que tenha acontecido dessa maneira, o Senhor permitiu com que isso acontecesse. E você há de lembrar Paulo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, quem sabe, depois dessa situação de afastamento social, quem sabe quando a igreja retomar suas atividades presenciais, nós teremos visitas de pessoas que lembraram dessa grande verdade, talvez de pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo, mas se esqueceram disso, ou estavam passando por um momento de paz e tranquilidade, um momento de serenidade, e fizeram a escolha, né, de deixar Deus de lado. Deixa a lâmpada guardadinha ali, na hora que eu quiser eu sei onde ela está. Deixa que na hora que eu precisar eu busco a Deus, mas nesse momento eu estou tranquilo, eu estou em paz, então deixa eu aqui curtir a vida. Meus irmãos, a gente não pode esquecer em momento algum, né, de que existe, né, um chamado de Deus para nós. E o verso 16, ele deixa isso muito claro. Se você é um cristão, se você é alguém que se preocupa com Deus, se você ama a Deus, você vai fazer o que Moisés está dizendo aqui. Você vai guardar o mandamento que você recebe, né? E esse mandamento, que mandamento que é? Olha lá na sua Bíblia, verso 16. Que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, e então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passas para possuí-la. Alguém poderia dizer, pastor, mas esse é um texto do Antigo Testamento, é um texto que está debaixo da lei e não da graça. Então eu quero fazer menção então aqui a dois textos aqui. João, capítulo 14, 21, é um texto que Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado
pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então você perceba você que até o Novo Testamento, até o próprio Jesus, ele diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. E eu quero também fazer menção a um outro texto, que ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, né, no verso, a partir do verso 57 até o verso 62, que é um texto onde também fica muito fácil da gente entender que tipo de escolha que nós temos tomado. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro e sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, a gente precisa parar e refletir sobre que tipo de escolha nós temos feito em relação à nossa vida, que tipo de vida nós temos, que resposta nós estamos dando a Jesus. As demandas estão aí, né? A palavra do Senhor, que é muito clara para nós, ela está aí dizendo o seguinte: olha, vem e me segue. Será que a gente tem respondido como esses homens? Senhor, sabe o que é? É que eu tenho a minha faculdade aqui, sabe? É que eu tenho a minha casa, eu tenho ali as minhas plantações, eu tenho ali os meus bens, né? Os meus investimentos. Senhor, deixa eu resolver isso tudo primeiro. Meus irmãos, deixa eu contar uma história para você aqui. Quando a gente caminha, né, com a Igreja de Jesus, a gente aprende lições preciosas. Uma das mais preciosas que eu aprendi foi na minha mocidade, né, percebendo o que acontecia na vida das pessoas. Famílias piedosas, mas que muitas vezes talvez elas não percebiam o tipo de escolha que estavam fazendo, né? Então, quando o filho chega na época da faculdade, né, o filho desaparece da igreja, e aí a gente pergunta para o pai e para a mãe: cadê o filho? Sabe o que é? É que ele está se preparando para a faculdade, então ele não tem tempo para vir na igreja, né? Então, isso tem sido algo muito, muito mais recorrente do que nós percebemos, né? E eu me lembro de participar lá na igreja presbiteriana na Vila Pauliceia, e na escola dominical nós tínhamos um momento, né, antes do encerramento, onde o pastor ele dizia: se alguém tem um pedido de oração, se alguém tem uma bênção para contar, vem aqui à frente, compartilhe com a igreja. E uma moça, né, ela foi lá na frente e ela dizia assim: eu gostaria de pedir para os irmãos orarem a Deus, eu tenho um desejo de fazer uma faculdade de direito, de me tornar uma advogada, e eu gostaria de que a igreja estivesse comigo em oração, para que eu alcançasse esse sonho, né, tão grande na minha vida. Era uma moça que ela era completamente dedicada a Deus naquele momento, né? Ela havia sido eleita ali presidente da mocidade, né? Ela fazia com que os jovens estivessem juntos, unidos, e Deus atendeu a oração e aquela moça entrou na faculdade. Sabe o que aconteceu com ela? Ela sumiu da igreja. Sumiu da igreja. E quando alguém perguntava: mas cadê ela? Sabe o que é? É que ela tem um trabalho para preparar, então ela está preparando esse trabalho para a faculdade. E no outro domingo: mas cadê ela? Sabe o que é? É que semana que vem é semana de prova, então ela não pode vir porque ela está estudando, né? E estudar é uma coisa muito boa, né? Estudar é uma bênção que Deus dá para nós, e a gente precisa estudar. Mas será que é uma necessidade tão grande a ponto da gente dizer: Deus, fica de lado na minha vida aí, quando eu tiver tempo eu busco o Senhor? É isso que Moisés está dizendo aqui, né? E ele deixa essa escolha muito clara. No verso 16 ele está dizendo: então ame ao Senhor, isso é um mandamento, né? E muitas vezes, irmãos, eu me lembro dessa história dessa moça. Graças ao Senhor, até onde eu conheço, a história ela voltou depois, a vida vai ensinando, né? E muitas vezes as pessoas vão se tornando maduras, nem todas, né? Mas ela me parece que voltou a Deus. Mas eu também conheço exemplos de pessoas próximas, né, que fizeram também a escolha de dizer: a minha faculdade não vai atrapalhar a minha vida com Deus. E a pessoa nunca faltou num domingo por ter uma prova. Perceba como as escolhas estão aí para serem tomadas. Moisés ele vai dizer aqui também, né, no verso 17: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires,
Então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. E ele ainda diz o verso 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E quando ele fala, no verso 17, do coração se desviar e não dar ouvido, e for seduzido e se inclinar a outros deuses, meus irmãos, sabe o que está por trás, muitas vezes, da decisão da pessoa dizer o seguinte, eu não vou mais à igreja porque eu estou na época do vestibular? Talvez ela esteja buscando Deus do sucesso financeiro, né? Talvez ela esteja sendo seduzida, né, por esse comportamento consumista que diz assim, eu só serei feliz se eu tiver cada vez mais bens, eu só serei feliz se eu tiver uma posição de destaque, de superioridade em relação às outras pessoas. E isso, se de fato acontece, é uma realidade que está mostrando que a pessoa ela está se inclinando a outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. A palavra do Senhor diz, Deus tem que ser a nossa prioridade sempre. Né? Então, que a gente possa trabalhar, que nós tenhamos os nossos momentos de lazer, momentos juntos com a nossa família, desde que, né, preste bem atenção, desde que a sua prioridade seja o Senhor na sua vida. E você pode aí tirar a prova dos 9, né, de uma maneira muito saudável para você ver como é que está a sua vida com Deus. Então, que prova é essa? Quando você está passando por uma dificuldade, você tem buscado a Deus? Tomara que sim, porque a palavra diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É o próprio Senhor Jesus quem diz. Mas a prova ela fica muito mais vívida nas nossas caminhadas, né? Quando a gente está passando por um momento de tranquilidade. Se você estiver passando por um momento de tranquilidade, e mesmo no meio dessa pandemia você pode estar, no sentido de não estar doente, de ninguém da sua casa estar doente, de você ter o seu trabalho, se você está passando por esse momento de paz, de calmaria na sua vida, reflita então, onde Deus se encontra na tua vida? Ele é uma prioridade para você? Ou você tem buscado o Senhor apenas quando a dificuldade se apresenta? No seminário eu lembro de um professor dizendo o seguinte para os alunos ali, para os futuros pastores, ele dizia assim, todos vocês serão pastores e vocês terão na Bíblia o seu instrumento de trabalho. Cuidado para que ela não seja apenas um instrumento de trabalho. E alguém perguntou, como assim? Como que a Bíblia vai ser somente o meu instrumento de trabalho? E o professor ali, do alto da sua sabedoria, dos seus mais de 30 anos de ministério, ele diz, você vai ter tanto contato com a Bíblia, né, tanto contato com Deus, né, no sentido de estudar a Bíblia, que ela pode se tornar simplesmente um instrumento. Você pode simplesmente abri-la tão somente quando você tem uma mensagem para pregar ou quando você precisa preparar uma aula de escola dominical. Você vai deixar de ler, né, pela instrução que ela tem para a tua vida, pelo prazer que você deve ter, como o salmista diz, de meditar com prazer na palavra. Mas não somente para pastores, para todos nós. Que o Senhor ele tenha misericórdia de nós e que a gente possa tirar um tempo para refletir e para que de fato, enquanto estivermos passando por momentos de tranquilidade, mesmo nesses momentos, irmãos, principalmente neles, que o Senhor continue sendo, né, aquele que nos sustenta, que Ele continue sendo, né, o alvo das nossas vidas, que Jesus ele de fato seja o nosso alvo, que Ele seja prioridade para cada um de nós. O texto vai dizer no verso 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a nossa vida e a nossa longevidade, para que habitemos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus ele não entrou na sua vida simplesmente para te livrar do inferno, Ele tem um plano para você. Ele tem um objetivo para a sua vida. Ele tem um sonho para a sua vida. Então que você seja o homem, que você seja a mulher que o Senhor deseja que você seja. E para dar um direcionamento para você, você não sabe como buscar ser esse homem e ser essa mulher que o Senhor quer que você seja? Então fica aqui a dica, aproxime-se cada vez mais da sua igreja, participe cada vez mais da sua igreja, leia cada vez mais a Bíblia.
medite, se aproxime de irmãos piedosos. E eu tenho certeza que com esse auxílio você saberá o plano do Senhor para a tua vida. Pai, obrigado pela palavra, obrigado porque o Senhor é tão claro nesse texto, ó Pai, que também era para o povo de Israel, mas também para nós, que possamos escolher a vida, que possamos escolher o Senhor, que o Senhor seja, Pai, o nosso suprimento, o nosso sustento, aquele que nós buscamos, a prioridade das nossas vidas, que não tenhamos outros deuses além do Senhor, que tenhamos uma vida, Pai, de gratidão em todo o tempo, principalmente quando estivermos, ó Pai, passando por momentos, por fases de tranquilidade, que nesses momentos o Espírito Santo, ó Pai, esteja nos incomodando para que não nos esqueçamos do Senhor. Que desta maneira as nossas escolhas reflitam, Pai, a verdade de que o Senhor é o nosso Deus e que nós amamos o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todas as possibilidades que o Senhor nos dá. Perdoa os nossos pecados, livra-nos, ó Pai, de uma vida mediana com o Senhor, livra-nos, ó Pai, da idolatria, mas que possamos buscar o Senhor em todo o tempo. Continua conosco e nós te louvamos e te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, reflitam nas escolhas que vocês têm feito na vida. Que Deus seja a sua escolha principal, que Ele seja de fato, né, aquele que te guia em todo o tempo. Que Deus te abençoe. As mãos no arado, não olhar para trás, vestir a camisa